nação, que faria de Abraão uma grande descendência, e que todas as pessoas que olharem para Abraão e abençoassem, essas pessoas seriam abençoadas. Se essas pessoas amaldiçoassem, essas pessoas seriam amaldiçoadas, e todas as famílias da terra seriam benditas por causa dele. Mas aí Deus faz um pedido para Abraão. Deus olha para Abraão e diz assim: olha, Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela. Eu quero que você saia da casa do seu pai e vá para a terra aonde eu te mostrarei. Ou seja, em outras palavras, Abraão, eu quero que você largue tudo aí. Eu quero que você saia do seu lugar de comodismo. Eu quero que você saia dessa situação confortável que você está. Quando eu me casei, eu fui morar com a minha mãe, né, João? Nós ficamos acho que uns 3 meses na casa dela. E era confortável, porque a minha vida até então não mudou muito, né? Eu continuava do lado da minha mãe, virava e mexia, eu estava lá no colinho da mamãe. Se a Josi não acertava na comida, eu ia jantar na minha mãe, e estava uma maravilha. Mas de repente Deus, ele chega para Abraão e diz: olha, Abraão, eu quero que você largue todas as suas raízes e enfrente uma vida que eu te darei. Ou seja, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela, saia da casa do seu pai e vá até a terra onde eu te mostrarei. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu. Primeiro passo que Abraão deu para que a promessa de Deus ela se realizasse na sua vida, ele obedeceu a Deus. Querido, entenda isso nessa noite. Para que as promessas de Deus, para que as promessas que Deus faz para a sua vida se confirmem na sua vida, é preciso que você obedeça a palavra dele, sabia? Porque senão vem pastores e mais pastores, pastores e mais pastores, e profetizam sobre a sua vida. Colocam a mão sobre você, você cai, a profecia é feita sobre a sua vida. Mas essa profecia não acontece, não se realiza, não se concretiza, e às vezes você fica com medo de que o pastor estava mentindo, de que o pastor falou pela carne. Mas a primeira coisa que Abraão fez para que a profecia, para que as promessas de Deus se cumprissem na vida dele, o primeiro passo que ele deu foi obedecer a Deus. Ele não pensou nem um segundo, ele não titubeou nem um segundo. Deus deu a promessa, Deus falou com ele, e aí Abraão foi lá na sua esposa e disse: olha, Sarai, pega todas as suas coisas, pega tudo que você tem. Foi lá nos seus céus, porque a palavra de Deus diz que Abraão já tinha algumas riquezas, já tinha alguns pertences. Aí Abraão foi lá, pegou todo o seu gado, todas as suas criações, foi lá, chamou todos os seus servos, foi lá, chamou o seu sobrinho Ló e disse: olha, gente, nós vamos sair daqui e vamos para um lugar que eu não sei onde é. Eu ainda não sei para onde vamos, mas eu estou indo para obedecer a palavra de Deus. Eu não sei se o lugar que vamos é melhor que aqui ou pior que aqui. Eu não sei se a terra para onde estamos indo vai nos ser melhor para nós ou ser pior para nós, mas eu sei que Deus falou que para Ele me abençoar, eu tenho que ir embora daqui. Isso que Abraão fez. Abraão juntou todas as suas coisas, juntou sua esposa, juntou seus servos, juntou a sua fazenda, como disse a Bíblia, juntou o seu sobrinho Ló, a família de Ló, e foram embora, andando, peregrinando pela terra, até onde Deus dissesse: Abraão, é aqui que eu quero que você fique. E Abraão começou aquela jornada. Abraão começou aquela jornada e começou andando, procurando a terra que Deus lhe indicaria, que Deus lhe mostraria. Mas enquanto Abraão andava, enquanto Abraão procurava essa terra, os anos se passavam. O tempo se passava na vida de Abraão. A Bíblia não diz com quantos anos Abraão saiu dali. A Bíblia não diz com quantos anos Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela, mas eu imagino que Abraão ainda era um homem, um jovem, ainda em pleno vigor físico, ainda com todas as suas forças, com toda a sua disposição. Mas ao decorrer da trajetória, ao decorrer do caminho, ao decorrer da peregrinação, como disse a Bíblia, os anos foram se passando na vida de Abraão, e Abraão ele não conseguia ter filhos. Apesar de Deus ter feito uma promessa, apesar de Deus ter prometido, entenda comigo uma coisa, aquilo que eu imagino que Abraão pensou: Deus prometeu
fazer de Abrão uma grande nação. Deus prometeu dar a Abrão muitos descendentes que nenhum homem poderia contar, não é isso? E qual é a primeira evidência que tem que acontecer para uma pessoa ter muitos descendentes? Ter filhos, não é verdade? Para que a minha descendência ela continue, é preciso que eu tenha filho e eu tive. E é preciso que os meus filhos tenham filhos e os filhos dos meus filhos tenham filhos, e assim vai. Até daqui 300 anos, aí lembrarem do patriarca Newton Cunha. Mas para que isso aconteça, é preciso que Abraão tivesse filho. Mas a promessa que Deus fez de fazer Abraão uma grande nação, de fazer Abraão um grande povo, apesar dessa promessa ser tão poderosa e profunda, ela não se realizava, porque a esposa de Abraão, apesar deles tentarem, apesar deles, imagino eu, que todas as noites, talvez eles sentavam e ficavam imaginando, talvez como um casal, que quando senta na sua casa, no seu sofá, na sua cama, e começa a conversar da vida, começa a conversar daquilo que precisa, começa a conversar daquilo que precisam conquistar. E eu imagino que Abraão e Sara, todas as noites sentavam para refletir no dia, para refletir na vida. E eu imagino que esse casal era um pouco triste, era um pouco insatisfeito, porque eu imagino Abraão olhando para Sara e Sara olhando para Abraão e dizendo: puxa vida, a promessa que Deus nos fez, a promessa que Deus nos fez de nos dar uma grande nação, de fazer de nós uma grande nação, de nos dar um grande povo, ela não tem se cumprido. Os anos passaram, o tempo se passou, a gente olha para o passado, a gente olha para as promessas de Deus, mas a verdade é que essas promessas não cumprem. E aí lá no capítulo 15, se você for ler a partir do versículo 1, lá no versículo 2, você vai perceber que Abraão estava um pouco desanimado já. Abraão ele já estava um pouco desanimado com Deus, porque Deus havia lhe pedido para que ele saísse da sua terra, ele saiu. Deus havia lhe pedido para que ele deixasse os seus familiares, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e ele deixou. Deus havia pedido para que ele deixasse tudo para trás e começasse uma nova vida, e ele começou. Ele obedeceu a Deus. Mas apesar de tudo isso, de toda essa obediência, os anos se passaram, e aquilo que Deus prometeu não se cumpria na vida dele. Aí no versículo 2, no capítulo 15, ele diz assim: ah, Jeová. Aí eu imagino que ele esteja... A Bíblia não diz isso, mas eu imagino que quem tem o costume de orar aqui antes de dormir? É importante fazer isso. Eu imagino que naquela noite, Abraão já cansado se ajoelhou do lado da sua cama ali para fazer a sua oração de todas as noites antes de dormir. E eu imagino que ele tenha se ajoelhado do lado da sua cama e tenha começado a conversar com Deus, porque ele diz assim, ó, capítulo 15, versículo 2, ele diz assim, só o versículo 2: então disse Abraão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Damasceno Eliezer. Entenda a oração de Abraão. Ele se ajoelhou e começou a falar para Deus: ah, Deus, que adianta todas as promessas que tu me fez? Que adianta todas as coisas que tu me prometestes, se tu ainda não me deu o meu filho, Deus? Ah, Deus, tu tem me dado riqueza? Tem me dado. Tu aumentaste a minha fazenda, tu aumentaste os meus bens, tu aumentaste. Tu aumentaste os meus rebanhos, tu aumentaste. Tu me deu a terra que eu pisei como herança, tu me deu. Mas o principal tu não me deu, Deus, o meu filho. Deus, tu me prometestes um herdeiro, tu me prometestes uma descendência, mas até agora, Senhor Jeová, tu não me deu. E eu imagino que essa oração de Abraão não tenha sido talvez do jeito que eu falei, talvez tenha sido uma oração mais chorosa, né? Talvez tenha sido uma oração mais sentimental. Às vezes a gente faz essa oração para Deus, né? Essa semana mesmo eu fiz. Às vezes a gente